Evangelho, sexta-feira da primeira semana do tempo comum, hoje memória de Santo Antão Abade. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Alguns dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. Logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. E reuniram-se ali tantas pessoas que já não havia lugar nem mesmo diante da porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Trouxeram-lhe então um paralítico carregado por 4 homens. Mas não conseguindo chegar até Jesus por causa da multidão, abriram então o teto, bem em cima do lugar onde ele se encontrava. Por essa abertura desceram à cama em que o paralítico estava deitado. Quando viu a fé daqueles homens, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns mestres da lei que estavam ali, sentados, refletiam em seus corações: como este homem pode falar assim? Ele está blasfemando. Ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. Jesus percebeu logo o que eles estavam pensando no seu íntimo e disse: Por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: Os teus pecados estão perdoados, ou dizer-lhe: Levanta-te, pega a tua cama e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder de perdoar os pecados, disse ele ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico então se levantou e, carregando a sua cama, saiu diante de todos. E ficaram todos admirados e louvavam a Deus, dizendo: Nunca vimos uma coisa assim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sexta-feira da primeira semana do tempo comum, hoje memória de Santo Antão Abade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos entrega hoje a graça de ouvirmos o início do segundo capítulo do Evangelho de São Marcos, com mais uma cura realizada pelo Senhor, novamente na cidade de Cafarnaum, que acontece em casa, provavelmente a casa do apóstolo São Pedro. A cura do Evangelho de hoje acontece mediada pela presença dos amigos que trazem o homem enfermo até Jesus e, encontrando a grande multidão que está diante da casa e não podendo entrar, buscam uma solução de apresentá-lo diante do Senhor. São João Crisóstomo vai falar a respeito desse episódio de uma maneira muito bonita, e nós vamos já ouvir essa imagem de São João Crisóstomo ao recordar a cura desse homem enfermo. Eu gostaria de também trazer para vocês, hoje temos a memória de Santo Antão Abade, cuja vida, desde pequeno, foi sempre marcada pela presença do Senhor. Vindo de uma família cristã, de camponeses, mas com condições muito favoráveis, herdou os bens e também de seus pais, terra, recursos, e também sua irmã, quem deveria cuidar dela. Santo Antão provê tudo o que é necessário para o cuidado de sua irmã e depois, ouvindo o que disse o Evangelho, vende todos os bens, distribui eles aos pobres e depois segue o Senhor. E fez exatamente aquilo que disse o Senhor, e dessa forma deu-se início à história daquele que seria o pai dos monges, que, indo para a região do deserto, do Antigo Egito, vive uma vida de completa entrega a Deus, no contexto da austeridade do Egito, do deserto do Egito. E muitos são aqueles que vão vir até ele, e vão buscar em Santo Antão a referência, o ensinamento, a instrução
para a vida de amor ao Senhor, de penitência, de perfeita comunhão com Deus. Santo Atanásio vai ser um dos seus principais discípulos. Bom, isso para dizer como o homem que se entrega a Deus fulgura no mundo uma luz fantástica, que atrai tantas outras almas à presença do Senhor. A multidão era atraída por aquele que é a luz da luz, que estava na casa de Simão Pedro, a fim de que os homens pudessem receber da luz de Cristo, fossem alcançados pelo seu fulgor e se tornassem também eles filhos da luz. Assim, todo aquele que encontrava o Senhor, todo aquele que entregava a sua vida nas mãos do Senhor, todo aquele que era curado pelo Senhor, daquele momento em diante, tinha sua vida não mais separada dele, mas o buscaria para sempre. Essa era a disposição do coração daqueles que amam a Deus e daqueles que conheceram o seu amor. São João Crisóstomo, falando sobre o episódio, como eu dizia a vocês, vai escrever a seguinte homilia. Trouxeram-lhe então um homem paralítico. Os evangelistas contam que depois de terem aberto o teto, aqueles homens, cheios de fé, desceram o doente e o depuseram diante de Jesus a seus pés. Mas observem, sem nada dizer, deixando Jesus fazer o que quisesse. Olha que observação bonita de São João Crisóstomo. Eles não dizem uma única palavra. No início do seu ministério pela Judéia, era ele quem dava os primeiros passos e não exigia uma fé tão grande assim. Aqui, no episódio de hoje, são os outros que vêm ter com Jesus e tiveram de ter uma fé corajosa e viva. E o evangelista observa isso para nós. Ao ver a fé daquela gente, disse Marcos, isto é, a fé dos que tinham transportado aquele paralítico até a casa, aberto o teto e colocado diante dele. E o doente também teria uma grande fé, porque não se teria deixado transportar se não tivesse ele confiança em Jesus. Perante tanta fé, Jesus mostra o seu poder e com autoridade divina perdoa os pecados ao doente, dando assim prova da sua igualdade com o Pai. Já tinha demonstrado essa igualdade quando curou o leproso, dizendo quero, fica curado, quando acalmou a tempestade no mar e quando expulsou os demônios que nele reconheceram o seu soberano e o seu juiz. Aqui mostra primeiro, sem espaventos, não se apressando a curar exteriormente aquele que lhe apresenta, curando por primeiro interiormente. Começa por um milagre então invisível. Primeiro, ele cura a alma daquele homem, perdoando-lhe todos os seus pecados. É certo que esta cura era infinitamente mais vantajosa para aquele homem do que a que lhe fora pedido, mas trazia pouca glória a Cristo, porque estava invisível aos olhos dos homens. Então alguns, levados pela malvadez, quiseram pô-lo em causa, e foram eles que, contra a sua própria vontade, tornaram o milagre ainda mais deslumbrante. Pois Jesus o cura de sua paralisia diante de todos, para que se possa glorificar o nome de Deus. Veja que imagem bonita de São João Crisóstomo que nos fala a respeito
da fé que conduz até Cristo os homens. O Senhor lança o seu testemunho e agora os homens percorrem um caminho até Ele e nenhum deles ficará desamparado. Peçamos, caríssimos irmãos e irmãs, a intercessão de Santo Antão Abade, que durante a sua inteira vida levou muitos homens e mulheres ao encontro do Senhor. Ele que instruiu muitos no caminho da verdade, na defesa do Evangelho e, sobretudo, na aliança com Cristo, que pela sua intercessão o nosso coração também se enriqueça sempre mais da fé, a fim de que possamos ter uma vida completamente entregue nas mãos do nosso Deus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, pela intercessão de Santo Antão Abade e da poderosa Virgem Maria, a Santa Mãe de Deus, desça sobre todos vós a bênção do Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.